Bem-vindo ao Instituto Agere. Meu nome é Elsa. Hoje eu irei trabalhar com vocês sobre o mecanismo de resistência às drogas bacterianas. Um tema muito relevante na atualidade. Hoje nós temos grandes problemas em relação à resistência bacteriana. Não estamos tendo mais drogas eficientes frente a certos micro-organismos. Então, hoje eu vou chamar a atenção sobre o mecanismo de resistência às drogas bacterianas. Primeiramente, eu quero mencionar a vocês o que é uma resistência aos agentes antibacterianos. Então, uma bactéria resistente a drogas antibacterianas. É a capacidade do micro-organismo crescer na presença de uma droga, que normalmente limita o crescimento ou provoca a morte do micro-organismo. Nessa imagem, eu ilustro aqui uma população de bactérias sensível a um antibiótico X. Quando adiciona esse antibiótico ao meio, nós temos a perda total desse micro-organismo, devido a que o micro-organismo é sensível ao antibiótico. Quando a bactéria passa por um processo de mutação, parte dessas bactérias, elas tornam resistente ao antibiótico X. Quando adiciona esse antibiótico X, a bactéria sobrevive a esse antibiótico. Já as bactérias que são sensíveis a esse antibiótico, elas morrem. Aqui eu tenho o aumento da população dessa bactéria que é resistente ao antibiótico X. Aí eu tenho um crescimento exponencial desse grupo bacteriano. Outra forma que as bactérias resistem a drogas antibacteriana é por transferência horizontal de gene de resistência, por um processo de transformação, um processo de transdução e conjugação. Quando adiciona o antibiótico X, ou a bactéria seja resistente pelo processo de conjugação, transdução ou tradução, elas vão sobreviver frente ao antibiótico testado. Então, nós temos o aumento dessa população de bactérias ali em determinado ou ambiente, ou até mesmo humano ou animal. Nós temos dois tipos de resistência. Nós temos a resistência intrínseca ou natural ou adquirida. Quando eu falo de resistência intrínseca ou natural, é a capacidade que a bactéria tem de resistir ao antibiótico como resultado das características estruturais e funcionais inerentes àquela bactéria. Já a adquirida, nós temos uma espécie anteriormente sensível torna-se resistente. Como que elas tornam-se resistentes? Através de processos de mutação ou transferência horizontal de genes. Exemplo, nós temos uma bactéria sensível à tetraciclina. Por um processo de conjugação, ela recebe o gene TET. Então, ela recebe o gene de resistência contra a tetraciclina. Vou exemplificar aqui a mutação para vocês. Eu tenho uma população de bactérias. Eu tenho uma bactéria que ela é sensível à droga, qualquer droga antimicrobiana, antibacteriana. Nós temos aqui a célula, ela vai passar por processos de divisão celular. Quando essa bactéria, ela multiplica, ela vai, por erros de processo de replicação, ela sofre um erro na sequência do DNA e ela tem o DNA mutado. Quando adiciona-se uma droga antimicrobiana, parte da população das bactérias que são sensíveis àquela droga, elas morrem. Porém, quando a bactéria adquire um gene de resistência, ela sobrevive.
e isso vai aumentar a população das bactérias que são resistentes àquela determinada substância química. Outro processo é a transferência horizontal de genes. O que eu mostro aqui para vocês? Eu tenho uma bactéria sensível a drogas antimicrobianas e eu tenho uma bactéria que tem um gene de resistência. O que vai acontecer? No processo de multiplicação das bactérias, tanto a bactéria sensível aos agentes antibacterianos, quanto as bactérias resistentes ao agente antibacteriano, elas vão se multiplicar. E aqui nós temos a transferência de genes através de um processo chamado conjugação. Então, o que é a conjugação bacteriana? É o DNA plasmidial da bactéria, ele vai se replicar e a bactéria doadora transfere esse DNA para a bactéria receptora. Aí eu tenho uma população de bactérias que receberam esse gene de resistência. Quando adiciona o agente antibacteriano para o grupo das bactérias que são sensíveis àquela droga, elas vão morrer. Já as bactérias que são resistentes àquela substância em questão, elas não morrem. Aí começa o processo de multiplicação, onde eu tenho múltiplas bactérias resistentes a determinada droga antibacteriana. O processo de transferência horizontal de genes de resistência nas bactérias se dá, como eu mencionei anteriormente, por um processo de conjugação, transformação e transdução. O que é o processo de transformação? Quando ocorre a lise de uma bactéria, no qual ela possui o gene de resistência a uma determinada droga, esse material genético fica disperso no meio. E naquele ambiente, existem outros micro-organismos, como outras bactérias. E essa bactéria, ela é capaz de captar esse DNA disperso no meio e inserir ao seu DNA, no qual ela recebe também esse gene de resistência de uma bactéria que foi morta naquele ambiente. Outro processo é o processo de conjugação que eu já mencionei anteriormente. É o processo de transferência de gene do DNA plasmidial de uma bactéria doadora para uma bactéria receptora, no qual ela adquire esse gene de resistência. E por fim, nós temos o processo de transdução. Nós temos alguns vírus que eles infectam células bacterianas, que são chamados os bacteriófagos. Aqui nós temos uma infecção de um bacteriófago. Ele infectou uma célula com genes de resistência, ele utilizou-se a maquinaria dessa célula hospedeira para a construção das partículas virais. Após a formação das partículas virais, esses vírus vão lisar essa célula e vão infectar células próximas. No caso, ele pegou o gene de resistência de uma bactéria doadora e injetou esse gene de resistência em uma bactéria receptora. Para esclarecer sobre esses mecanismos de resistência às drogas antibacterianas, as bactérias que tornam resistente à droga, vocês teriam que entender primeiro como as bactérias se tornam resistentes. Agora eu vou falar para vocês sobre os principais mecanismos de resistência dos agentes antibacterianos. Quais são esses principais mecanismos de ação de resistência dessas drogas antibacterianas? Nós temos o chamado bloqueio de entrada, inativação por enzimas, alteração da molécula-alvo, efluxo do antimicrobiano e alterações das vias metabólicas. Agora eu vou falar de cada um isoladamente, como é esse mecanismo de resistência a esses agentes antibacterianos. Sobre o bloqueio de entrada. Então,
como se dá esse bloqueio de entrada da droga para atingir o alvo na célula bacteriana. Nós temos aqui um modelo que nós temos a célula bacteriana com a presença da membrana citoplasmática, no qual está ancorada proteínas de transporte para levar a droga para o interior da célula. Então, o que acontece quando as pessoas usam antibiótico de forma errônea, por exemplo? Então, vai selecionando, tem uma pressão seletiva naquele ambiente que leva à alteração destas estruturas presentes na parede celular bacteriana. Nós temos aqui o antibiótico e nós temos as proteínas de transporte. O que a gente observa? Ocorreu uma modificação dessa proteína de transporte. E a droga, com esses receptores da droga, eles funcionam como chave e fechadura. Então tem que ter uma ligação para a droga ser carreada para o sítio de ação dela. Então aqui, modificando essa proteína de transporte, a droga não vai atravessar para dentro da célula e atingir o alvo. Então aqui a gente pode explicar que as proteínas de transporte, elas vão excluir essa droga, não deixa atingir o seu alvo. Outro mecanismo de resistência é a inativação por enzimas. Enzimas essas que são produzidas pelos micro-organismos. Nós temos a célula bacteriana com sua parede celular, as proteínas de transporte, no qual essas bactérias elas produzem enzimas que vão inativar a droga. Então elas modificam essas drogas. Com isso, a droga não tem a sua eficácia frente àquele micro-organismo. Então ela perde a sua eficácia. Então as enzimas que são produzidas pelos micro-organismos têm essa função. Então, é um mecanismo de resistência intrínseco da bactéria. Outra alteração da molécula-alvo é o seguinte: por processos de mutação, nós observamos aqui que a droga perde a capacidade de se ligar ao sítio modificado. Com isso, ela não entra para dentro da célula, ela não é transportada para dentro da célula e ela perde a sua eficiência, não atingindo os níveis ideais para levar à morte do micro-organismo. Outro mecanismo é o efluxo do agente antibacteriano ou antimicrobiano. Nós temos o antibiótico, nós temos a proteína de entrada da célula, porém, lá na célula bacteriana, no interior da célula bacteriana, nós temos a chamada bomba ativa. Outro mecanismo de resistência é o das vias metabólicas alteradas. Quando a gente falou de mecanismo de ação das drogas antibacterianas, nós temos o precursor PABA para a síntese do ácido fólico. Então, o que acontece com esses micro-organismos frente a esses agentes antibacterianos a nível de metabolismo do micro-organismo? Então, ele vai alterar essa via, no qual ele vai mimetizar a formação de um ácido fólico pré-formado. E aqui nós temos o resumo dos principais mecanismos de resistência aos agentes antibacterianos, que é chamado bloqueio de entrada, inativação por enzimas, alteração da molécula-alvo e o efluxo do antibiótico, e o metabolismo e alteração das vias metabólicas. Qual o impacto quando a gente fala de resistência bacteriana? Os principais impactos são na saúde pública. Aumento da morbidade e mortalidade das pessoas é um dos fatos. Redução das possibilidades terapêuticas quando a gente isola um micro-organismo que ele possui um gene de resistência. A gente tem mais dificuldade para o diagnóstico, prolongamento da permanência hospitalar, aumento da complexidade do diagnóstico laboratorial,
e aumento nos custos de tratamento. Antes, as bactérias tinham medo de antibiótico. Essas aqui são as bactérias de antigamente. Hoje e no futuro, as bactérias não vão ter medo mais de antibiótico, devido a quê? A esses mecanismos que elas têm de resistir às drogas antibacterianas. Se esse conteúdo faz sentido para você, curte, comenta, compartilhe com seu amigo que vai fazer um concurso público ou prestar uma prova de residência. Obrigada!